Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3 Escola de Filosofia, nesse terceiro vídeo sobre Tomás de Aquino e um tema importante dentro da sua obra, que é as 5 vias para se demonstrar a existência de Deus. Eu fiz um vídeo passado sobre a metafísica, nesse eu vou falar deste tema, terei mais pelo menos um vídeo ainda sobre Tomás de Aquino, no caso sobre o direito e as relações do direito com a obra de Tomás. Pois bem, aqui na minha lista, as 5 vias se dá pelo seguinte motivo, ou é uma estratégia da razão para pensar um tema que não é muito fácil, digamos assim, de ser pensado. A primeira questão fundamental sobre a demonstração de Deus é que Deus, na ordem de percepção racional, ele não é a primeira coisa que nós, pessoas humanas, percebemos. Então, ele é o primeiro enquanto ordem ontológica, porque ele é o ser que sustenta toda a realidade. No entanto, a nossa percepção não é esta. Nós percebemos aquilo que é mantido por esse ser primeiro, e só depois que a gente consegue se dar conta de que há um princípio fundante de tudo. E esta percepção primeira, ela tem então 5 vias pela qual, a partir dessa percepção primeiro, nós vamos para uma anterior e chegamos, portanto, a Deus, que é esse fundamento do real. Então, na minha lista aqui, eu enumerei. Número 1 é o movimento, ou seja, algo que está em movimento foi provocado não por si mesmo, mas por uma outra coisa. E a partir então dessa percepção lógica, nós vamos chegar à ideia de que um movimento primeiro começou todos os outros movimentos. E aí chegamos a Deus. Uma segunda questão, número 2, que é a causa. A causa aqui é algo que produz certas coisas que nós percebemos. E a produção como causa que nós vamos descobrir que a causa de algo, quer dizer, o que produz ele, que o faz existir, não está justificado por completo nele em si. E aí também fazemos o movimento e vamos chegar numa causa primeira. Depois nós temos a contingência. A contingência, o raciocínio da contingência é basicamente assim. Existem coisas que podem ser e podem não ser. Então, as coisas que podem ser e podem não ser, elas têm uma característica, que elas surgem, por exemplo, e desaparecem. Só que a realidade, para permitir que múltiplas coisas possam fazer esse jogo de aparecer e desaparecer, ou poder ser e não ser, por exemplo, para Tomás, ele faz uma argumentação lógica, tem que haver algo que necessariamente existe para permitir essa oscilação interna, digamos assim, do real. E aí nós chegamos também, por essa ideia da contingência, à questão de Deus. A quarta causa, o quarto caminho, é a ideia de perfeição. Então a quarta via, como a ideia de perfeição, é a ideia de que nós observamos objetos e verificamos que entre os objetos há uma variação de um objeto que é, digamos assim, mais representativo da sua espécie, da sua categoria, aqui num jeito mais popular, para tomar seria espécie o termo correto. Então nós conseguimos notar que entre a multiplicidade de uma mesma espécie, né, por exemplo, caneta ou lapiseira, dentro das espécies da lapiseira, nós temos lapiseiras que são mais lapiseiras, chegam mais próximo da função da lapiseira do que outras. Quem coleciona lapiseira sabe bem disso, que tem uma determinada marca que é melhor do que todas as outras, porque as outras quebram o grafite, por exemplo. E esta marca específica de quem coleciona, não. Então, nós conseguimos verificar, no exemplo prosaico aqui, né, bem nerd, essa diferença. E a partir desse jogo, então, do real, que é onde a gente percebe primeiro, a gente faz um degrau de perfeição e vamos concluir que há uma perfeição fundamental, que mais uma vez seria Deus. E a quinta via seria que todas as coisas elas têm um propósito. Na filosofia nós usamos a palavra fim, causa um certo embaraço na nossa consciência, porque a palavra fim em português, ela também quer dizer o final de algo. Você começa uma jornada e o fim da jornada é em tal hora.
Então, o fim como uma espécie de encerramento de um segmento temporal ou segmento de uma reta entre A e B, o B seria o fim da reta. E o fim, aqui em filosofia, é o propósito, a finalidade, a função para a qual ele foi criado. Para Tomás de Aquino, racionalmente nós conseguimos entender que existem finalidades nas coisas. E estas finalidades revelam uma inteligência por detrás delas. E mais uma vez, então, nós teríamos chegado à ideia de Deus. Então, seriam as 5 vias que nos remetem a um único ponto, que é este ser que é o único existente, como nós falamos lá no outro vídeo sobre a metafísica. Enfim, essas são as 5 vias, em forma de pílulas, obviamente. O assunto é muito mais extenso, mas aqui dá para entender um pouco de como Tomás de Aquino entra para a história do pensamento, não só cristão, mas filosófico, como uma referência importante. A forma como ele, então, lê a realidade, eu diria que nós podemos fazer avanços, podemos fazer reformulações, mas os temas que ele problematiza nas outras partes, mas nessa aqui também, são atuais ainda hoje. Por isso a importância de estudarmos e conhecermos este pensador da filosofia e da teologia. Muito obrigado, até um próximo vídeo aula.